Olá, turma! Na aula de hoje, vamos de logaritmo. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu disse no início, nessa aula nós vamos aprender o que é um logaritmo e vamos começar aí já com a definição de logaritmo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, clica na nossa logomarca, se inscreve, deixa logo aquele like no seu vídeo e se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar isso com seus amigos, seus grupos de sala aí da escola. Joga isso nos seus grupos de WhatsApp e faz esse conteúdo chegar a outras pessoas. Vamos lá para a nossa definição de logaritmo. Olha lá. Logaritmo. Olha o que é um logaritmo. Se eu tiver A e B, dois números reais positivos, chama-se logaritmo de B na base A ao expoente, que é um número real, que se deve dar à base de modo que a potência obtida seja igual a B. Fábio Lima, não entendi nada. Bom, vamos entender isso já já. Olha só o que é logaritmo. O logaritmo de B na base A é um valor x. Esse x aqui, ó, se você pegar essa base A e elevar ao expoente x, ou ao valor do logaritmo, você vai encontrar o valor do b aqui. Ó. Esse b aqui no logaritmo, ele é chamado de logaritmando. Esse a, ele é chamado de base do logaritmo. E o x é o logaritmo. Observa aqui algumas coisas importantes. Para a definição de logaritmo, a gente tem que a base ela tem que ser sempre um valor positivo, ou seja, um número real maior que zero. A base não, perdão, logaritmando. A base, que é o A ele tem que ser maior que zero e tem que ser também diferente de 1. Então, condição de existência aí do logaritmo, o logaritmando tem que ser maior que zero e a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Bom, algumas observações importantes. Tem logaritmos que ele vem sem essa base, às vezes vem assim, ó, log de 3 ou logaritmo de 3, e aqui não tem dizendo a base. Toda vez que você tiver um logaritmo que ele não estiver te dizendo a base, você já sabe que essa base aqui, ó, isso é a mesma coisa que log de 3 na base 10. A base 10 é como a raiz quadrada, por exemplo. O índice 2 na raiz quadrada a gente não precisa colocar. É como o expoente 1. O expoente 1 na potência a gente também não precisa colocar. Então a base 10 a gente deixa só assim, ó, sem nada escrito no lugar dela. Outra observação. Logaritmo neperiano, log de alguma coisa, sei lá, vou botar log de 3 aqui na base E. Toda vez que a base do logaritmo for E, a gente pode escrever assim, ó, ln de 3. ln é a mesma coisa que logaritmo de 3 na base E. ln de 3, logaritmo de 3 na base E. E vamos aí para o nosso primeiro exercício para conseguir entender melhor esse negócio de log, porque Fábio Lima, até aqui eu ainda não entendi nada de log. Você vai entender absolutamente tudo aqui nos próximos exemplos. Olha só o primeiro que você vai perceber que isso é muito fácil, muito tranquilo, desde que você entenda essa definição inicial. Vamos lá. Olha o que diz o exercício A. Log de 8 na base 2. Olha só, que número que eu devo colocar como expoente nesse 2 e que vai resultar, essa operação vai resultar no 8. 2 elevado a quanto vai dar igual a 8? Obviamente que a gente já sabe que aqui é 3. Tá, mas você não percebeu que isso é 3. Olha o que você vai fazer. Você vai chamar isso daqui, ó, de x. Beleza? Isso aqui só vai ser verdade
se o 2 é elevado a esse x, o 2 elevado a esse x resultar no 8. Aqui você tem uma equação exponencial. Esse 8, a gente pode escrever ele como sendo 2 elevado ao cubo. Fábio Lima, como assim 8 é 2 elevado ao cubo? Fatora o 8 aqui comigo no cantinho, ó. Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Aí quando você chega nessa última etapa aqui, ó, que as bases estão iguais, olha o que você vai fazer. Bases iguais, cancela as bases e os expoentes vão ser iguais. Ou seja, o x vai ser igual a 3, ou, conforme dissemos lá no comecinho, o log de 8 na base 2, isso é 3. Tranquilinho, fácil demais. Fábio Lima, todos são assim muito fáceis? Não, obviamente que não. Esse é um primeiro exercício, mas vocês vão ver que não tem muita dificuldade para resolver esse negócio, não. Vamos lá para o próximo. Log de 1 sobre 27 na base 3. 3 elevado a quanto dá 1 sobre 27? Eu já percebi aqui que é elevado a menos 3. Tá, mas você não viu isso. Então, o que você vai fazer? Ó, sempre igual a x. Aí vai ficar 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Faz aqui do ladinho, ó. 3 elevado a x, o 27. Se você fatorar a mesma coisa que a gente fez ali, ó, com o 8, é 3 elevado ao cubo. Cá embaixo, ó, no lugar do 27, eu botei 3 ao cubo, eu vou escrever isso assim agora, ó. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado ao cubo. Fábio, mas as bases não ficaram iguais. Uma é 3, a outra é 1 sobre 3. Observa que nesse caso aqui as bases uma é o inverso da outra. Toda vez que isso acontecer, basta você inverter uma das duas bases. Eu vou inverter a segunda, ó. 1 sobre 3 vai ficar 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. Lembra que em uma potência, quando eu inverto a base, o expoente troca de sinal. Se o expoente aqui era 3, inverti a base, vai ficar menos 3. E aí agora as minhas bases, ó, iguais, cancelou as bases iguais, e a solução é que, vou fazer aqui do ladinho, o x é igual a menos 3 e está resolvido o meu log de 1 sobre 27 na base 3. E vamos para o próximo exemplo. Log de 16 na base 8. 8 elevado a quanto dá igual a 16? Obviamente que você não vai conseguir fazer todos com a rapidez que a gente fez, por exemplo, a letra A. A ideia de fazer o passo a passo é exatamente fazer você ganhar uma confiança e aprender a usar a definição para quando chegar em casos mais complexos, como a letra C, a letra D e algumas até mais complexas que essa, você saber fazer usando a definição. Então, ó, que expoente eu devo levar esse 8 para essa potência resultar em 16? Não sei, não sabe? Então você faz assim, ó, chama de x e faz, ó, 8 elevado a x tem que dar igual a 16. E o meu objetivo agora é deixar essas duas potências com a mesma base. Vou fazer direto isso aqui, viu? O 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. A gente já fez isso há instantes atrás. E ele está elevado a x. O 16, fatora aí no cantinho do teu caderno, você vai perceber que o 16 é 2 elevado à quarta. Então, no lugar do 16, ó, 2 elevado à quarta. Quase resolvida. Aqui do ladinho de novo. 2 elevado a 3 elevado a x, isso é uma potência de uma potência. E potência de uma potência, como é que a gente resolve? Claro, conserva a base e multiplica os expoentes. E no segundo membro ficou 2 elevado à quarta. Ih, Fábio Lima,
as bases ficaram iguais. Se as bases ficaram iguais na equação aqui, ó, cancela tudo, filho. E aí está resolvida a questão. 3x igual a 4, só falta finalizar. Cá do ladinho, x é igual a 4 terços. E está aí calculado quem é o log de 16 na base 8, 4 terços. É muito improvável que você tenha chutado esse 4 terços logo no comecinho ali. Muito menos provável ainda é você descobrir essa letra D logo direto. Então, recomendação, usa a definição. E aí acabou. Ó, chamei de x, log de 125 na base 0,2. Lógico que você não vai tentar fazer isso logo de cara. Então, ó, x e aí o mesmo caminho. 0,2 elevados a x tem que dar igual a 125. Vou continuar isso cá embaixo, ó, setinha aqui do se, somente se. O 0,2 eu vou fazer aqui em cima. 0,2, se eu transformar em fração, isso é 2 sobre 10. Que se eu simplificar esta fração por 2, isso fica 1/5. Então, 0,2 é a mesma coisa que 1/5 elevados a x. E o 125, se você fatorar ele aí no cantinho, ó, vou até fazer isso contigo, ó. Faz no teu canto de caderno aí. 125 dá por 5, que vai dar 25, que por 5 de novo dá 5 e que por 5 dá 1. 5 elevado a 3. 5 elevados a 3. Fábio Lima, mais uma ficou 1/5 e a outra ficou 5. Não ficamos com as bases iguais. Não, de fato não ficamos, mas ficamos com bases inversas. Então basta inverter uma delas, ó. A primeira eu vou deixar 1/5. 5 sobre 1, se eu inverto, fica 1 sobre 5. E o expoente, que era 3, ele passa a ser menos 3. Agora sim, bases iguais, cancelei as bases iguais e a solução direta x igual a menos 3 e não tem mais nada para fazer além disso. Fábio Lima, é só isso mesmo? Eu te respondo, ó, somente isso. E vamos lá para o próximo exercício. Olha o próximo exercício. Log de 81 na base 1 sobre 27. Ou em outras palavras, 1 sobre 27 é elevado a quanto? Vai dar 81. E eu não vou ficar fazendo tentativas, não. Vou aplicar a definição de logaritmo. 1 sobre 27 elevados a x tem que dar 81. Aqui do ladinho, ó. O 1 sobre 27, o 27 é 3 ao cubo, isso elevado a x. E o 81, fatora aí no canto do teu caderno, você vai perceber que é 3 elevado à quarta. Esse 1 sobre 3 ali, ó, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre 3 elevado a 3, vê se não é a mesma coisa, e cá fora elevado a x, que vai ficar igual a 3 elevado à quarta. Uma potência de uma outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 1 sobre 3 elevados a 3x. E vai ficar igual a 3 elevado à quarta. Bases inversas novamente. Mesma coisa. Inverte uma delas, vou escolher a segunda. 1 sobre 3 repete, elevado a 3x também repete. E isso tem que ser igual a 1 sobre 3 elevados a menos 4. Aqui embaixo, ó, 3x, bases iguais, né? Deixa eu até cancelar conforme eu fiz nas outras. Olha só, cancela isso com isso. Resultou em 3x igual a menos 4. Deixa eu fazer um menos 4 mais bonitinho. Aí,
que aqui vai resultar em x igual a menos 4/3. Só isso e nada mais. Belezinha contigo? Difícil de fazer? Deu para aprender ou não deu? Vamos para o nosso exemplo F. Log de 0,008 na base 25. Esse você não vai para tentativa, né? Esse vamos usar, claro, a definição. Então, usando a definição nessa letra F, igual a x, e aí a mesma coisa. 25 elevado a x é igual a 0,008. Fábio, e esse 0,008? Transforma em fração. Ó. 0,08 é 8 sobre 1000, que dá para dividir tudo por 8. 8 por 8 dá 1, e 1000 por 8, acompanha comigo, por 2 é 500, por 4 é 250, por 8 é 250 dividido por 2, 125. Então isso aqui, ó, ele vai se reduzir a 25 elevado a x igual a 1 sobre 125. Vou transformar isso aqui tudo na base 5. Ó. O 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, só que ele está elevado a x. O 1 sobre 25 é 1 sobre 5 ao cubo. Mesma coisa. Ó. 5 elevado a 2x igual. Esse 1 sobre 5 ao cubo eu já vou inverter ela, tá? Isso é 5, isso aqui é 2x. Ó. Isso é 5 elevados a menos 3. Cancelou as minhas bases iguais. Aí a gente vai ficar com o seguinte. Aqui do ladinho, ó. 2x igual a menos 3. Para fechar a solução, x igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, o logaritmo de 0,008 na base 25, isso é menos 3/2. Perceba logo que essa letra F não dá, não é razoável você ficar tentando para fazer direto, porque geralmente você tem muito mais trabalho do que aplicar a definição e resolver isso direto. Beleza contigo? Vamos para um exemplo aí um pouco mais elaborado. Esse é como a gente costuma encontrar por aí pelas provas. Olha só, log de 9 na base 3, isso na base 4, mais log de 81 na base 3, só que isso na base 2. E dá um monte de log misturado. Então, o que tu vai fazer aqui? Ó? Faz cada um separado. Ó. Esses que estão nos parênteses estão bem tranquilos de serem resolvidos. Ó. Log de 3 na base 9, eu nem vou fazer muita conta. Ó. Que número que eu vou botar nesse expoente 3 para resultar em 9? Claro, log de 3 na base 9 é 2. Se você não conseguiu fazer direto, arma a tua definiçãozinha assim. Ó. Log de 9 na base 3 igual a x e aplica a definição que você vai chegar na mesma conclusão. Você vai chegar no x igual a 2. Então, isso aqui é 2. Log de 81 na base 3. 3 elevado a quanto dá 81? Isso dá 4. Log de 32 na base 16. Esse eu não sei, mas a gente fez um aqui agorinha, que era o log de 32 na base 16. Eu acho que era esse aqui. Não, não foi ele não. Não, foi log de 16 na base 8. Falha técnica, não foi o log de 32 na base 16. Vamos fazer o log de 32 na base 16 aqui, para não ter muita dúvida. Log de 32 na base 16. Isso é igual a x. Aí fica 16 elevado a x igual a 32. Ó, o 16 é 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta elevado a x é igual a 2 elevado a quinta. Aqui vai ficar 4x igual a 5. Eu vou fazer direto. Ó. X igual a 5 quartos.
Se você não conseguiu fazer isso direto, coloca o teu cálculo passo a passo, mas não erra não, tá? Beleza? Isso aqui então dá 5 quartos. Logo, essa expressão eu posso reescrevê-la da seguinte forma. Log de 2, que foi o resultado disso aqui, na base 4, mais log de 4 na base 2, mais log de 5 quartos, isso na base 0,8. Problema, aquele log de 5 quartos na base 0,8 tá me dando arrepios aí, viu? Mas é fácil, bem tranquilo. O log de 4 na base 2, ó, direitinho, ó. Que expoente eu devo levar esse 2 para encontrar 4? Isso aqui é 2, tá fácil. Log de 4 na base 2, perdão, o inverso, log de 2 na base 4, se você não fez direto, faz assim, ó, log de 2 na base 4. Isso dá x, então fica assim, ó, 4 elevado a x é igual a 2. O 4 é 2 ao quadrado. Já vou fazer assim, ó, 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 1. Direto de novo, o x é igual a 1 meio. Ok? Esse aqui é 1 meio. Deixa eu até botar uma cor diferente nessa última linha. Vou botar preto. Esse primeiro é 1 meio, mais o segundo que é 2, mais o último que eu não sei quanto que é. Log de 5 quartos na base 0,8. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, aqui, ó, o 0,8 é 8 décimos, que é 4 quintos, quando eu simplifico. Então, isso aqui, ó, vai ficar, fazendo a conta dele no cantinho, log de 5 quartos na base 4 quintos. Isso fica x, 4 quintos elevados a x é igual a 5 quartos. Quando você resolver aqui, ó, inverso aqui, você vai encontrar já que o x é igual a menos 1. Aplica a definição e faz as contas bonitinhas que você vai chegar nisso aqui, ó. X igual a menos 1. E eu já vou colocar esse resultadinho aqui direto, tá? Então, a minha solução agora ficou super fácil. 1 meio mais 2 com menos 1 é mais 1. 1 meio mais 1, claro, isso é 1 inteiro mais meio, 3 meios. Só isso e nada mais. Se você já chegou até aqui e gostou desses primeiros exemplos aí, ó, deixa aquele seu like. Se teve alguma dúvida, comenta lá, deixa aquele seu comentário aí no nosso vídeo. Se inscreve, compartilha ele com seus amigos e vamos para mais um pedacinho aí da nossa aula. Olha lá. Para quase fechar a nossa aula, tem um negocinho que vocês já devem ter visto na aula aí do seu professor, que são chamadas consequências da definição. São esses 4 passozinhos aqui que, quando você lembra deles, consegue fazer o logaritmo muito mais fácil. O primeiro deles é o seguinte: log de 1 em qualquer base, claro, qualquer base desde que atenda às condições lá da base, maior que 0 e diferente de 1, é sempre 0. Professor, por que é sempre 0? Faz aqui comigo, ó. Log de 1 numa base A qualquer é igual a x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, a elevado a x é igual a 1. O 1 é o próprio a elevado a 0. Então, a elevado a x é a elevado a 0. Cancelou isso aqui, ó, as bases iguais, x igual a 0. Para resumir, log de 1 em qualquer base, dentro do campo de definição da base, claro, sempre vai dar igual a 0. Log de A na base A. Quando logaritmando e as bases são iguais, o resultado desse logaritmo é sempre igual a 1. Olha lá por que é sempre igual a 1. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá para o primeiro. Log, fazer um O mais bonitinho, log de A na base A. Vou chamar isso também de x. Então, o que acontece? A elevado a x é igual a. Lembra que potência, quando não tem expoente, é porque o expoente é 1? Bases iguais, resposta x igual a 1. Em outras palavras, base e logaritmando iguais,
resultado do logaritmo sempre é igual a 1. Se eu tiver uma potência elevada a um logaritmo, agora esse logaritmo tem que ser a seguinte condição. O logaritmando b e a base igual à base aqui dessa potência. Toda vez que isso acontecer, o resultado é o resultado do logaritmando. Fábio Lima, essa ficou mais complexa de entender. Eu concordo contigo. Mas faz assim, ó. Log de b na base a, chama de uma letra. Vou chamar de x. Então aqui, log de b na base a é igual a x. Isso vale se somente se o a elevado a x for igual a b. Agora, pensa comigo aqui um pouquinho. Ó. Se eu peguei esse log de b na base a e troquei por x, isso aqui pode ficar assim. Ó. Repete esse a aqui embaixo, esse a daqui, ó, repete. O expoente é x. E quanto que vale o a elevado a x? Olha a resposta aqui já no cantinho. Claro, isso é o b. Por isso que vale sempre. E a última consequência. Se eu tiver dois logaritmos iguais e na mesma base, é porque os logaritmandos são iguais. Essa também é bem fácil de justificar. Log de b na base a, vou chamar de x. Então, isso quer dizer que a elevado a x é igual a b. Beleza. Faz a mesma coisa com o outro log. Log de c na base a também é x, porque a gente está dizendo que os dois são iguais. Daí que a elevado a x é igual a c. A elevado a x igual a c e a elevado a x igual a b. Conclusão disso daqui, ó, é que o b é igual ao c. Beleza? Tranquilinho. Essa última propriedade aqui, ó, será bastante útil, principalmente quando a gente estiver resolvendo equações logarítmicas. Tranquilinho contigo? Vamos para mais um exercício aí. O nosso último aí de hoje, para poder você terminar essa aula aí bem com relação ao tema logaritmo. Vamos lá. Uma expressão numérica onde aparecem vários logaritmos, então aqui você tem que parar a pensar e aplicar um pouquinho do que a gente viu. Olha só, log de 3, de 2 na base 3, só que está 3 elevado a isso. Perceberam que é aquela terceira consequência da definição? Uma potência elevada a um logaritmo, onde a base do logaritmo é a mesma base da potência. O resultado é o logaritmando, ou seja, isso aqui vale 2. Aqui, ó, log de 10 na base. Não tem base, Fábio Lima. E agora, tem erro? Não, lembra lá do comecinho da aula? Quando o logaritmo não tem base, a base é 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de 10 na base 10. E, professor, é aquele outro anterior lá, ó, quando o logaritmando e base são iguais, dá 1. Log de 32 na base 2. Eu vou fazer esse direto, tá? 32 elevado a quanto dá 32? Claro, isso dá 5, mas se você não conseguiu visualizar esse 5 rapidamente, aplica a definição de logaritmo. Ó. Log de 32 na base 2 é igual a x, e aí faz 2 elevado a x é igual a 32. E assim a gente resolve, só basta fatorar o 32 e deixar também na base 2. Beleza. O último é que não está tão óbvio assim. Esse último, eu vou fazer assim, ó, vou fazer até uma cor diferente nele, botar um azulzão aqui, ó, e vou fazer ele aqui do ladinho, ó, só ele. O 8 eu já vou colocar assim, ó. Não dá para aplicar essa propriedade que eu usei no daqui, ó, porque aqui a base da potência é 8 e a base do logaritmo é 2. Mas eu posso fazer uma transformaçãozinha e usar aquela propriedade. O 8 é 2 elevado à terceira. E vai ficar isso daqui, ó, elevado a log de 5 na base 2. Uma potência elevada a uma outra potência. Lembra que a gente conserva a base e multiplica os expoentes? Se eu vou multiplicar os expoentes e na multiplicação vale a propriedade comutativa, eu posso fazer a seguinte jogada aqui, ó, 2 elevado a log de 5 na base 2, isso tudo elevado a 3.
troquei só a ordem dos expoentes aqui, ó, que é como se eu estivesse trocando a ordem dos fatores. Ah, agora ficou fácil. Por que que ficou fácil? Agora o que está dentro do parênteses, ó, uma potência elevado a um logaritmo, onde a base do logaritmo é igual à base da potência. É o logaritmando. Isso é 5. Só que isso tudo está elevado ao cubo. Vou até deixar no parênteses aqui, ó. Não precisava, tá? É só para mostrar que o que está dentro do parênteses é o resultado de dentro desse parênteses. 5 elevado ao cubo, 125. E esse resultadinho aqui dá 125. Só está faltando o log de E elevado a 3. E não tem base, Fábio. Lembra que eu disse que o ln, vou até trocar a cor aqui e fazer em vermelho. O ln é o log de E elevado a 3, só que a base aqui é E. Então isso aqui é x, ó. Vai resultar no seguinte. E elevado a x é igual a E elevado a 3. Ó, que lindo. X igual a 3. E aí eu já praticamente resolvi a questão. Isso aqui vale 3. Para finalizar, para a gente matar a nossa questão aí de boa, tranquilo. Primeiro aqui, ó, 2. Está multiplicando esse segundo aqui, que é 1. Está somando com esse último ali, que é penúltimo, que é 5. Que está somando com o outro, que é 125. E o denominador é 3. Então, ajeita isso aqui agora. 130, 132 dividido por 3. E quanto que é 132 dividido por 3? Não sei. Vamos fazer a conta. 12 por 3 dá 4, sobra 1. 12 por 3 de novo dá 4, não sobra nada. Resultado, 44. E assim a gente chega ao final aí dessa nossa primeira aula sobre logaritmo. Se isso fez algum sentido para você, não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, de deixar aquele like, de deixar um comentário aí se você gostou, se você não gostou, e de compartilhar isso com os grupos de amigos da sua sala de WhatsApp, da sua escola, enfim, ajuda a que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.